Bem, amigos, podemos começar? Pedir o pessoal que vai na cozinha, na organização aí, que me ajudasse até a ficar assim. Podem fazer alguma coisa, mas olhe para cá, porque o que eu vou dizer não é uma palavra qualquer, eu quero dizer uma palavra muito importante para a nossa virada de ano. Ok, amigos? Podemos? Tá ligado aí? Diga para o seu irmão, silêncio vale ouro. Fala aí. Eu quero começar falando aqui de um princípio fundamental. Vocês receberam um papelzinho, no papelzinho tinham 5 lacunas, né, onde apontam algumas coisas que a gente vive, a maioria. Então aqui nós temos a família, o trabalho, Deus, lazer e finanças. Então eu pedi para você numerar de 1 a 5, como isso já está muito manjado na igreja, a gente quer ficar bonito na foto, principalmente no ano novo, né? A gente põe logo em primeiro lugar Deus, aleluia. Coisa linda. Mas eu te pergunto honestamente, como é que está a tua lista aí? O que você botou com prioridade na sua vida? Hoje e para o ano que vai vir, o que é mais importante para você? Talvez você tenha posto trabalho, talvez você tenha posto dinheiro, finanças. Se você não trabalha, talvez você tenha colocado escola, preciso passar no vestibular, né? E talvez você tenha posto Deus, né? Eu não sei. E aí eu não quero também fazer nenhum teste de quem é mais espiritual do que o outro. Mas eu queria colocar algumas questões aqui. Eu vou falar um versículo bíblico que está em Isaías 55:9, diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Agora veja, querido, isso aí não é uma ideia bacana, não é uma reflexão, um poema. Isso aqui é o próprio Deus dizendo para nós, não porque Ele queira tirar onda, que Ele queira curtir, dizer assim, meus pensamentos são mais altos que os seus. Não, Ele não está falando isso. Ele está colocando um princípio para você, na sua caminhada na terra, aprender a se firmar naquilo que Ele diz, sem perder muito tempo. São conceitos importantíssimos, que vão fazer a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida conjugal, a sua vida como amigo, como trabalhador, ela vai ser muito melhor. Quando você colocar o trabalho no lugar que ele deve estar, quando você colocar Deus no lugar que ele deve estar, quando você for fazer um planejamento onde Deus esteja sempre em primeiro lugar, né? Eu não posso planejar uma coisa que eu diga, só porque eu vou na igreja, igual eu preguei aqui no domingo, só porque eu sou pastor, ou porque eu vou na igreja, não significa que todas as minhas ideias são de Deus. Às vezes elas são do homem, são humanas, e às vezes são ótimas, só que às vezes o ótimo é inimigo do espetacular, né? Deus tem algo espetacular, mas tu está no bom, tu está no joia, no ótimo. Mas Deus, Ele quer te dizer nessa noite, que quando você pensa no ano que vai vir, daqui a pouquinho, talvez você possa simplesmente entrar o ano como sempre, ou comendo, ou chorando, ou porque o meu namorado não veio, ou porque eu briguei com a minha mãe, ou meu marido não me deu um ramo de flores, um buquê. Então você pode entrar o ano simplesmente pensando em pequenas coisas, que são importantes, mas talvez nesse momento seja um momento de reflexão maior. Até porque o nosso inimigo da nossa alma, ele deseja destruir a possibilidade de você confiar que realmente você tem planos ótimos, mas os planos de Deus são mais altos. Você tem planos lindos, mas Deus tem os planos espetaculares para a sua vida. Mas o inimigo quer fazer você pensar que, se você pensar dessa forma, você é uma vaquinha de presépio, você é um ser bitolado. Por isso esse detesto cristão, porque crente é tudo bitolado. Não, eu não sou bitolado, mas eu tenho muitos pensamentos. Mas será que eles são os pensamentos de Deus na minha vida? Será que os meus planos serão realmente os melhores? Então, queridos, o inimigo sabe disso, então ele quer destruir. E é muito mais fácil derrubar do que construir. Quem aqui é construtor sabe disso. Eu estou fazendo um banheiro na minha casa e o cara pediu 4 semanas para fazer o banheiro.
falei, meu Deus, dá para fazer uma casa em 4 semanas. Mas tira um azulejo velho, hein, Alex? Arranca o azulejo velho da parede. Vai lá. Aí tu mexe no cano, ele quebra, ele fura. Tu vai achar um esgoto lá fora, vai mexer naquilo. É muito mais fácil pegar um terreno livre e construir algo novo. Então preste atenção nisso. É mais fácil você derrubar do que você construir. O que você pensa disso? É mais fácil confundir a sua cabeça ou edificá-la no Senhor? Eu queria que você pensasse nisso, porque o nosso inimigo, o destituído, né, ele vem derrubando apressadamente os valores de Deus, e ele vem fazendo isso há 6.000 anos, na busca de parceiros, amigos. Ele foi destituído e quer fazer você pensar que você também foi. Talvez você tenha vivido um ano difícil, muitas coisas não aconteceram como você queria. Eu também, mas eu jamais quero me sentir longe de mim pensar que eu posso viver sem Deus. Na verdade, eu posso falar honestamente, eu posso viver sem Deus, mas eu não quero. Eu não acho a melhor escolha. E eu acho que a gente quer acordar para isso. O inimigo está buscando parceiros, né, porque ele sabe muito mais do que nós, tem 6.000 anos de experiência, que derrubar sempre, aparentemente, envolve muitas complexidades. Mas ele sabe também que se você perguntar para alguém, você quer destruir a vida da tua família, você quer destruir o seu futuro, ninguém vai dizer que não, porque até sem Deus no mundo as pessoas sabem que edificar é muito mais sábio, é muito mais bonito aos olhos da sociedade. Então, eu quero que você entenda isso, né? Isso aí, na verdade, se trata da velha atração fatal que busca seduzir a disponível ambição humana. Nós temos muitas ambições humanas, nós achamos muitas coisas, né? É a mesma atração que seduziu os discípulos, é a mesma atração que fez Moisés bater na rocha, ficar irado, achar que podia questionar Deus. É a mesma ambição humana de se achar um pouco igual a Deus, ou talvez até melhor em alguns momentos. É a mesma ambição que fez um cuidador de ovelhas no curral se transformar em rei, e logo depois, ali na frente, quando ele estava muito bem, ele quis pegar a mulher de um soldado dele. Então, veja, essas coisas elas estão ao nosso redor. É a velha atração fatal. O inimigo sempre usa isso para seduzir você, fazer você achar que Deus não é suficiente. Eu preciso de um tempinho, preciso de um cochilinho fora de hora. E muitas vezes a gente se vale de uma coisa muito real. Por exemplo, hoje, quantos aqui trabalharam hoje? Quantos aqui trabalharam hoje até meio-dia? Eu, por exemplo, trabalhei até às 5. Você quer saber? Amanhã eu vou trabalhar. E eu podia muito bem dizer, gente, isso não dá para mim, estou muito cansado. E isso não é uma justificativa tão errada assim, porque eu estou cansado. E o inimigo usa isso para fazer você, quando chega em casa, dizer, você está muito cansado, não vai na igreja não. Ah não, vai ver uma televisão, você precisa se distrair. Então, as artimanhas dele a gente conhece, mas cai nela muitas vezes. É interessante isso, embora a gente saiba, a gente cai. Então, embora a gente se vala desse cansaço humano, Jesus deixou uma advertência muito clara. Ele falou, vigiem para os seus discípulos. Vigiem, porque o inimigo está ao redor, você vai ter dificuldade de andar na minha presença. Depois Jesus volta lá no Getsêmani, os caras estão dormindo. Ué, mas não deu não, nem um pouquinho, vocês tiveram que ficar acordados para orar por mim. Poxa, nem um pouquinho, sabendo na hora que eu vou viver. Virgens sonolentas, igreja sonolenta, muitas vezes a igreja está sonolenta, às vezes está uma igreja muito dispersa. Eu quero falar um pouco disso, para que o nosso foco nessa noite não seja comida, não seja a nossa roupa, não seja o pastor tem que dar uma palavra de esperança legal. Eu vou dar uma palavra de esperança legal, mas que passe pela reflexão pessoal. O reino de Deus não pode mais viver de ilusões. Nós temos que viver de maturidade no Senhor, responsáveis com Deus. Veja, querido, as gerações passadas sofreram porque não souberam decodificar a época delas para uma nova geração. A minha geração, por exemplo, dos anos 70,
queridos, anos 60 para 70, foi uma geração perdida para a igreja, porque a igreja não soube decodificar, ela não soube traduzir a vontade de Deus para uma nova geração que estava chegando. Isso tem um nome, conflito de gerações. E aí as pessoas se perderam naquele processo. O rock é do diabo, o diabo é o pai do rock, e a igreja foi ficando, deixando para o lado. E hoje nós estamos vivendo um momento um pouquinho diferente, mas tão perigoso tal. Por quê? Porque a linguagem ela muda a cada geração, e no suave ritmo do dia a dia. A linguagem muda de um jeito tão sutil como hoje está mudando. E você que pensa que você não está sendo envolvido por isso. O tempo está mudando. O que você está dizendo dos seus filhos? Fala a verdade. O que nós dizemos para os nossos filhos é a mesma coisa que nós dizemos para os nossos netos hoje? Não é. É difícil. A linguagem é outra. E se nós aqui, que somos avós, não acordarmos, os nossos netos vão passar por cima da gente. É difícil você falar a linguagem deles. E às vezes somos tentados a fazer a linguagem do toma lá e dá cá, né? Trocando coisas para ter um relacionamento com os netos e filhos. Então, talvez você pense, mas o Espírito Santo? Se nós ouvíssemos o Espírito Santo, é verdade, querido, o Espírito Santo está disponível, só que ele não está em promoção. Ele está completamente disponível, mas ele não está em promoção. Ele não está ali porque não tem o que fazer, ele não está ali porque você vai tratar de qualquer jeito. Não, se você tratar do Espírito Santo de qualquer jeito, você não vai ter o melhor dele em 2015. Então a gente precisa entrar consciente disso. Deus não está em barganha, em promoção, no 1,99. Deus é um Deus cada vez mais atuante, no mundo cada vez mais distante. Quanto mais distante o mundo ficar de Deus, mais claro e evidente vai ser a presença de Deus. Por quê? Porque é assim que é. Quanto mais luz, mais vemos as nossas dificuldades no rosto, as rugas, as espinhas, os pelos. Alô? As mulheres odeiam pelos no rosto, né? Então, a gente só vai ouvir o Espírito Santo se a gente se despojar desse centrismo em nós mesmos, de acharmos que o mundo gira em torno de nós, de acharmos que nós temos uma boa visão da vida. E se você morrer, se eu morrer, eu vou ser espalhado as minhas cinzas do alto morro de Miguel Pereira. Que lindo, maravilhoso. Mas e aí? Aí acabou, meu filho. A vida é o que vive. Não, não é. Jesus foi o único que disse, não é. Existe algo além. Você quer? Então, se você quer, tem que viver com ele, amigo. Não dá para você viver dizendo coisas de Deus e do seu próprio jeito. Eu trouxe até esse lamparino aqui. Que, veja bem, queridos, aqui no meio dessa vela tem um pavio. Nós estamos olhando aqui para isso aqui. No meio dessa vela tem um pavio. A vela, ela emite uma luminosidade, ela expande a luz. Mas o centro da vela, ele é negro, ele é escuro. Ele não tem luz ali. O centro dele é completamente escuro. E eu quero que você entenda isso, sabe? Só Deus tem a capacidade de estar nesse lugar. Só Deus pode ser o centro e ainda assim não se queimar. Não estou ouvindo? Só Deus pode ser o centro, não se queimar e ainda assim emitir fogo, luz, direção, companheirismo, amor, consolo. Só Ele pode fazer isso. Todas essas coisas estão inseridas no fogo. O fogo sempre foi isso, desde a era onde o homem começou todas as coisas. Eu não vou dizer nem que era essa, cada um pensa o que achar que deve. Mas o fogo sempre congregou, o fogo sempre atraiu a humanidade. O fogo, meu amigo, é Deus, é o símbolo de Deus. O fogo é o pavio que não se destrói, não se consome. É o fogo que ilumina, é o fogo que aquece, é o fogo que te traz visão. Você precisa desse Deus. Alô? Então, quando eu falo tudo isso, eu quero falar porque eu quero te dar uma maravilhosa chance de se lançar na dependência para viver o dia a dia de uma vida inteira com Deus. Muitas pessoas, você
você sabe muito bem do que eu estou falando. No ano novo, compram roupas novas, né? Aí fazem toda aquela comilança, aí vão para os lugares, mas quando chegam nos lugares, ela não sabe nem se comportar. Por quê? Porque ela não tem relacionamento saudável, não tem ambiente para ela não sabe como é. Ela não sabe como é ganhar um abraço sincero. Aí fica aquelas coisas, muitas vezes, feliz ano novo, mas a gente não tem a menor afinidade com nada. Então, amigos, preste muita atenção. Deus está nos dando uma chance a ouvir uma simples palavra como essa, de nos lançarmos nos seus braços, na dependência de Deus. O ano está aí, todos nós vamos passar o ano. Todos nós vamos, já estamos aqui, né? A minha irmã não está aqui. Ela não conseguiu. Mas eu estou, você está. No final do ano, quem saberá quem vai estar aqui? Nós não sabemos. Isso deve trazer um temor para a gente, não no sentido apavorado, mas no sentido, né, como eu vou projetar minha vida? Eu vou projetar minha vida como tudo que eu quero da vida é ter uma casa, tudo que eu quero da vida é ter um namorado, ou uma casa, ou um carro, ou um emprego, ou uma faculdade. Todas essas coisas Deus quer nos dar com planejamento com Ele. Não pense que você vai planejar alguma coisa e que você, se não for bom para a sua vida, você sabe que não é, e você deixando Deus de fora, que vai resolver o seu problema. Não vai. Não vai ser assim. Nós temos que confiar naquele que nos leva, do nada nos leva ao tudo. Quando parece que não tem mais nada restando, e nós contemplamos novamente a salvação, voltando a desejar as coisas simples de Deus, por uma única razão, querido: esperança. Nós precisamos de esperança. Amigos, nós precisamos de esperança mais do que um presente. Nós precisamos mais de esperança do que um peru assado. Nós precisamos mais de confiança em Deus do que acharmos que conquistamos muitas coisas com o nosso esforço sem Deus. Nós precisamos de Deus. Os planos de Deus são sempre mais altos do que os meus. Então, queridos, o que está em moda hoje é o velho truque de sempre: nos fazer desejar as coisas desse mundo espinhento, mais do que do próprio Deus. E eu quero ler esse versículo aqui, que todo mundo conhece. Jesus está falando sobre... Ele está falando aqui sobre os vários tipos de solo, né? E o solo é assim mesmo, não tem solo ruim, tem solo que é estéril. Se ele é muito arenoso, bote um pouco de esterco, bote um pouco de folha, bote um pouco de barro, misture isso tudo e você vai ter um solo razoável, tá bom. Agora, se for só barro, não é bom. É bom para algumas coisas de barro. Se for só esterco, também não é bom. O bom é que haja uma mistura. Bem, Jesus está falando sobre isso. Ele está falando sobre os diversos tipos de solo que nós podemos ser na nossa vida. E no versículo 7 de Mateus 13, ele fala: uma parte da semente caiu entre os espinhos, e estes espinhos, ao crescer, sufocaram as plantas. Mas logo depois, no versículo 22, ele fala, explica o que é isso. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra de Deus, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem que recebeu, tornando ela infrutífera. Preste atenção para isso, amigo. Deus não quer que você tenha uma vida infrutífera. Deus quer que você tenha uma vida maravilhosa. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Deus quer que você faça planos e que seus planos vinguem. Deus não quer que você faça agora uma lista de 30 coisas que você quer, mas dia 5 de janeiro você não lembra nem a primeira. Eu já fiz isso também, amigos, não funciona. É melhor você botar uma coisa só, 2, talvez 3, do que você botar uma lista enorme que você nunca vai realmente lembrar e perseverar e buscar e transformar as suas ações e atitudes para que essas coisas elas aconteçam também. A palavra de Deus diz: esforça-te que eu te ajudarei. Existem coisas que Deus vai fazer e outras que nós vamos fazer. E eu quero terminar falando sobre isso. O velho truque de sempre: nos fazer desejar coisas deste mundo como se Deus não quisesse nos dar. Deus falou em sua palavra:
Buscar nele e achareis, quando buscares de todo o coração. Em outro ele diz, se você me buscar de todo o coração, me puser em primeiro lugar, eu vou acrescentar outras coisas. Parece religião, parece obsessão, parece lavagem cerebral. Lavagem cerebral é você tentar viver sem conhecer Deus. Mas quando você conhece Deus, e você sente e percebe e experimenta de que as coisas que Ele quer fazer com você, elas funcionam, o mundo fica melhor, a vida fica melhor. Eu quero terminar lendo só uma passagem. Alguém tem uma Bíblia? Tem uma aqui, gente. Isaías 55, portanto, até Isaías. Isaías 55, 1. Eu quero que você receba o convite de Deus nessa noite. Não precisa abrir, não, porque eu sei que você não trouxe a Bíblia. Olha. Isaías 55, versículo 1. Antes disso, deixa eu te falar, já tenho falado isso várias vezes na igreja, Amós 3,7. Deus não faz coisa nenhuma sem revelar aos seus filhos quais são os seus planos. Quantos estão ouvindo? Quantos estão ouvindo? Você está ouvindo o plano de Deus para você? Deus não faz nada, Ele está dizendo, Deus não mente. Você disse porque Ele é assim mesmo. Mas eu nunca soube o plano de Deus, porque você não ouve. Deus não faz nada sem avisar os seus filhos, nada. Então ouça só o convite de Deus para você sonhar um 2015 melhor. Ele fala, vocês que têm sede, vinde às águas. Vocês que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, aliás, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Pergunta o Senhor. E o produto do teu trabalho naquilo que não pode te satisfazer. Ouvi atentamente o que eu vou dizer, e comam aquilo que é bom, e a vossa alma se deleitará com gordura. Tem gente que não gosta de gordura, mas aqui é a ideia daquela época. Inclinem os ouvidos e venham a mim, diz o Senhor. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco eu vou fazer um concerto perpétuo, dando para vocês as firmes beneficências que eu prometi a Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governante da minha nação. E ele chamará uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho, e o homem maligno o seu jeito, e os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandiosíssimo em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar para mim vazia, antes vai fazer aquilo que me agrada, e vai prosperar naquilo para que eu enviei a palavra. Porque com alegria então vocês vão sair, e em paz vocês serão guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. Todas as aves do campo baterão palmas quando vocês passarem. Em lugar do espinheiro que nascia na sua vida, crescerá a faia. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, para sinal eterno, que nunca se apagará. Sinal da aliança de Deus. Querido, veja, e eu termino aqui a minha fala. Deus está convidando você para um planejamento. Deus não quer que você atire na parede uma seta e faça um alvo em volta e diga, acertei em cheio. Deus não quer isso. Ele não quer que você acerte numa parede vazia e faça um alvo em volta e diga, poxa, que coincidência. Não, Deus tem me abençoado. Abençoado o quê? Como Deus pode ser glorificado na vida de alguém que não tem planejamento com Ele, que não sonha com Ele?
por coincidências, porque vemos a igreja. Veja, querido, uma pessoa que não planeja morre, uma pessoa que não tem sonhos morre. No dia ruim ela não se sustenta. Você precisa sonhar, igreja, mas não coloque os seus sonhos somente em coisas. Busque o Senhor em primeiro lugar, e todos os outros sonhos serão acrescentados na medida em que Deus olhar para você e ver que você está pronto para receber, e ver que isso é bênção na sua história, e ver que a sua vida vai ficar melhor, e o nome dele será conhecido por aquilo que ele realizou em você. E não é porque ele é egocêntrico, mas ele quer que as pessoas conheçam a ele, porque é em Deus que existe uma salvação, não para o ano de 2015, não para que eu compre uma casa, um carro, me case, eu tenha filhos, não, mas para uma vida eterna que transcende enquanto você respira o ar dessa terra. Posso ouvir um amém de vocês? Vocês colocaram prioridades aí, e eu desafio você, não para ficar bonito para o outro ver, que Deus esteja em primeiro lugar na sua vida. E essa é uma visão que precisa mudar na concepção das pessoas. Eu só vou botar uma coisa em primeiro lugar na minha vida se eu confiar nela. Eu quero que você agora, se for da tua vontade fazer agora, que você tenha um tempo de oração, 5 minutos, 3 minutos, nem que seja para dizer: Deus, eu não vou botar nada no papel. Eu tenho uns papeizinhos aqui, Roberto, Vanessa. Eu queria fazer esse ano. As pessoas, se der. Se não der, você pode escrever no verso daquilo que eu te dei. Aqui tem: coloque seus pedidos de oração para 2015. Qual é o seu plano? Qual é a sua prioridade? E aí, você vai dobrar, não põe o seu nome nele, não. Você vai dobrar ele, e vai fechar ele, e vai escrever o seu nome aqui. E aí eu vou depositar nessa urna aqui, eu vou botar dentro de um cofrinho fechado, encadeado, e no final do ano, ou no ano que vem, nessa hora, eu vou abrir e vou falar aqui, ó: Rafael, toma aqui o que você sonhou com Deus. Dá uma checada. 30 coisas, ótimo, se você quiser por 30, põe. Mas eu desafio você a colocar 1, 2, 3, 5 coisas no máximo, para que isso possa ter substância. Porque não adianta: eu quero um sapato Nike, um tênis Nike. Querido, não é isso. Essas coisas você trabalha e conquista. Estou falando em transformações que vão mudar a maneira de nós escolhermos e decidirmos sobre a nossa vida. Amém? Então vou orar por vocês. Quem quiser pode escrever, e a urnazinha. Não vai nem ofertar hoje, né? Você só vai botar o seu papel aí. Ninguém vai ler o seu papel. Eu só quero que você ponha, mas não escreve de qualquer jeito. Pensa um pouquinho. Vou botar uma música ali. Pensa um pouquinho se isso aí que você quer é isso mesmo que Deus quer. Pai, em nome de Jesus, eu oro para a maturidade, Deus, para que os nossos pedidos não sejam para o nosso umbigo, os nossos pedidos não sejam fugazes, Deus, sejam apenas uma vontade, mas que os nossos pedidos eles possam ser fruto, Deus, de uma reflexão com o Senhor, que sempre diz aos seus filhos que está para acontecer. Deus, que nós possamos, ó Pai, nos encontrar com o Senhor em oração, que o Senhor possa acrescentar sonhos para as nossas vidas, Pai. Eu quero te pedir por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Não deixe a gente, Senhor, viver uma vida materialista como o mundo, ó Deus, porque se nós vivemos assim, Pai, qual é a diferença que é entre nós e o mundo? Nenhuma, Pai. Por isso, ajuda a gente, Pai, a escolher, em nome de Jesus.